aqui armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando. Põe meia dúzia de brama pra gelar, muda a roupa de cama, eu tô voltando. Eleição de 82, você teve Vitória do Brizola no Rio, Franco Montoro em São Paulo, governadores democráticos na maioria dos estados do sul do país. E a partir dali, as grandes manifestações, a mobilização. Eu sinto que hoje a comunicação faz um papel extraordinário para a divulgação da atividade governativa. E o eleitor, com isso, ele começa naturalmente a trasladar-se do voto, digamos, oportunista, fisiológico, para o voto de opinião. O teatro político, quando nós o fazemos, mesmo em épocas de eleição, é sempre um teatro que procura criar um espaço para que o espectador ele mesmo desenvolva as suas próprias ideias. Então o nosso teatro, que é o teatro oprimido, é um teatro assim, que não impõe nada, não é vote em fulano ou vote em cicrano. O momento em que você vai ter uma participação maior do eleitor e uma participação mais aberta e mais direta é o período que cobre após a ditadura de Vargas até o momento em que acontece um golpe para entrarmos numa outra fase ditatorial. Estamos falando do período que vai de 1945 a 1964. Costuma-se dizer que o eleitor está mais livre de pressões nesse momento, e de fato ele está. Existe uma fase de grande participação popular e a presença de um eleitor que vai lá e escolhe. Não, eu sei dizer se eu prefiro fulano de tal ou prefiro outro. E até faz escolhas, até que sai um pouco do figurino. Resolve juntar pessoas que são muito diferentes, que estão em chapas diferenciadas. Mas é o desejo do eleitor, é o gosto do eleitor. Então eu devo dizer, até por uma questão de justiça, que graças a Deus, hoje, mesmo em setores empobrecidos da sociedade, existe uma busca de votar em ideias e em propostas, e eles podem até pegar as coisas que lhes são dadas nessa política assistencialista que é feita pelos políticos tradicionais. Mas muitos deles vão lá, pegam e votam naqueles que eles acreditam. E mesmo a propaganda política, mesmo de um bom político, mesmo de um bom partido, pode transformar o cidadão em robô também. Se ele vota no cidadão, no candidato correto, mas sem saber o que está fazendo, isso é tão ruim como se tivesse votado no errado. Eu acho que o que é importante é que ele adquira consciência. Não a consciência que nós vamos lhes dar, porque nós podemos estar errados também, mas a consciência que surge da confrontação de ideias. Tinha 7 jornalistas. Eu perguntei quem casou virgem, levanta a mão. Como governadora desse estado, uma preocupação com a vocação econômica de cada região desse estado. Mas eu ganhei todas as eleições anteriores, né? E já virei pesquisas. Do perfil geográfico do país, quer dizer, a urbanização que virou o eixo, em vez de ser o interior com 75% controlado pelos coronéis, passou a ter as capitais, as cidades com 70%, 80% da população, cada vez mais livre, cada vez mais independente e votando como queria. E aí entrou a era da demagogia. Da demagogia da televisão, que é o veículo por definição da demagogia, né? Não é sem razão que o marketing eleitoral e o marketing político, com os profissionais altissimamente bem treinados, né, e bem sucedidos, tiveram absolutamente sucesso e um grande sucesso a partir principalmente da emergência do populismo, que, quando se tratava de dominar essas massas através desses meios.
O eleitor, quando ele escolhe alguém, ele vota em alguém diferenciado dele. Alguém que tem uma formação melhor que a dele. Alguém que tenha poder, que tenha mais poder do que ele. Alguém que tenha até uma situação econômica melhor que a dele. Como é que o eleitor vota? Tem no mundo inteiro várias teorias de motivação do voto. Tem gente que acredita que a motivação é econômica. Se a economia vai bem, o candidato do governo ganha. Se a economia vai mal, o candidato do governo perde. Tem gente que acha que a motivação é política. Não é? Se o governo vai bem e politicamente tem força, o candidato do governo vai melhor. Tem gente que acha que a motivação é por identificação. Tem uma teoria no Brasil que fala que 15% dos eleitores votam por identificação com o candidato. Outros 15% votam por rejeição ao candidato. E 70% dos eleitores votam por expectativa de benefício futuro. Ou seja, o eleitor diz assim, com qual candidato a minha vida vai melhorar? Você nunca sabe para que lado esse eleitorado vai. Se ele captar hoje a mensagem que a Luísa Erundina, a mensagem dela, quando ela diz não vou deixar nenhuma criança sem vaga na escola, ele pode captar hoje essa mensagem positiva e votar na Luísa Erundina. Mas amanhã ele pode captar essa mesma mensagem do Paulo Maluf. E ele não tem o distanciamento necessário para fazer um diagnóstico desses candidatos e dizer, não, esse está prometendo e não vai cumprir. Esse está prometendo e vai cumprir. Então, esse balanço é muito difícil ainda para esse eleitor. Eu não acredito que o eleitor seja manipulado nunca. O eleitor brasileiro ele é muito esperto, muito inteligente, tem aprendido ao longo das campanhas eleitorais, ele é um especialista no horário eleitoral e na propaganda e vota sempre com muita consciência. O que não quer dizer que vote certo. Esse negócio de ficar imaginando o truque para convencer A ou B ou C, isso aí não tem vida longa, isso aí não funciona. O Maluf ele tinha uma postura arrogante para as pessoas, até o jeito físico dele ficava assim. E essa campanha, eu imagino que ela é um marco dessa coisa chamada marketing político. Tecnicamente abaixou-se o eixo de câmera para ele poder ficar um pouco mais no nível das pessoas, né? Trocou-se o óculos dele, porque aquele óculos dele tudo preto, uma coisa pesada e tal, deu-se um jeito no cabelo dele, as gravatas ficaram menos. E, sobretudo, no discurso dele. E tudo isso a gente identificava em grupo de pesquisa qualitativa. Paulo Carlos é, inegavelmente, o maior fenômeno de marketing político no país. Ele é o produto, ele é o criador da campanha publicitária, ele é a campanha publicitária e ele é o melhor veículo para divulgar essa campanha publicitária dele. Ele tornou-se, vamos dizer assim, quase um logotipo ambulante, né? O ser produto de marketing é sempre uma forma pejorativa que encontram para dizer é uma pessoa sem consistência, não tem nada, tudo isso foi obra de um grande marketing, né? E o que não é verdadeiro. Um grande tema de campanha que foi a questão dos marajás. Isso não foi obra de nenhum marqueteiro, isso foi o próprio povo. Foi uma vez eu fazendo um comício em que eu estava criticando exatamente os super salários dos funcionários e tal, enquanto a maioria ganhava salários irrisórios, aviltantes e um grupo de poucos recebendo muito. Então, falando assim, e um ali do povo chegou e disse, Collor, é tudo marajá. Aí eu ouvi aquilo e falei, meu Deus do céu, veja que coisa interessante, que tá, não é? O marajá. E aí eu comecei a usar a questão do marajá.